bem-vindos ao nosso Podsim. Eu sou o Carlos Luiz e estamos aqui para gravar mais um programa. Apresentem-se, amigos. Fábio, Marlene, Sinação, Eurideia e Rui. Um dia eles vão falar oi, gente. A gente está insistindo nisso. Até o fim dessa encarnação, todos, em vez de falar o nome, vão dizer: oi, tudo bom, ouvintes do Podsim? Um beijo para vocês. isso quando a gente estiver do outro lado? Não sei. Em algum momento, nem que seja aqui na mensagem, no final você disse: olha, aquele ouro aí que me cobraram. Aí ele deu uma cara que deu até medo. Deu cara. Gente, se vocês viram a cara da Eurideia. Sim, mas eu não sabia que podia, assim, Pode. estar alegreando no começo do programa. Pode, já para começar feliz, entendeu? Certo. Não é um começo formal. É que a gente Já. fica com medo, né? É, Se não. espalhar. Sinta-se à vontade. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro livro do curso, que se chama Vivência Mediúnica Primitiva, que é sobre a mediunidade no período do início da vida humana da Terra. Certo? A gente vai falar aqui. Eu, na verdade, vou fazer uma apresentação muito rápida do livro e, obviamente, no curso a gente vai aprofundando esses temas todos. A ideia geral, que vocês vão ver no livro, e a proposta do curso, é um curso onde a gente estude a mediunidade como foi vivenciada em cada período da história. Né? Assim, a ideia central é essa, porque muitas vezes a gente não se dá conta, mas a gente age ou acaba, né, não pensando, mas acaba sentindo, né, ou pensando sem ter muita lucidez, que a mediunidade é coisa do espiritismo, né? Associa. Não, mediunidade é centro espírita, mediunidade no Brasil, né, recentemente. No Brasil, é bem entendido. E aí assim, a gente associa isso. Não, mediunidade é centro espírita, reunião mediúnica. E isso pode trazer consequências ruins para a nossa compreensão, né? Porque a mediunidade, isso aí não é afirmação apenas do espiritismo, toda a antropologia admite isso, toda. Todos os antropólogos que estudaram o assunto admitem. O que eles admitem? Que existe mediunidade em todos os povos, que existe comunicação com os espíritos em todos os povos. Naturalmente, pode-se não usar o termo mediunidade, mas contato com os espíritos, ninguém pode negar. Você pode até encontrar, e às vezes a gente encontra, antropólogo, pesquisador ateu, que não entende da realidade, e vai dizer o seguinte, não vai entrar no mérito da questão, vai dizer, olha, não vou dizer se é verdade ou mentira, mas no povo que eu pesquisei, né, segundo as pessoas que eu conversei, que eu observei, que eu vivi junto, os espíritos se comunicam, conversam com os espíritos que morrem vêm conversar. Espíritos... Mas isso aí já era chamado espírito. Sim, é chamado espírito. O nome é espírito. É interessante, vou para o final, mas como é conversa, não precisa ter uma ordem. No final desse livro, a gente pega um relato de um antropólogo, de uma pesquisa que ele fez no começo do século XX, com um povo chamado Andamã. Esse povo depois se descobriu, por pesquisa até de DNA, que é o grupo humano mais antigo que a gente tem acesso e que eles, por uma questão muito curiosa, eles foram para uma ilha, perto da Índia, né, lá no Oceano Pacífico, ninguém sabe como é que eles chegaram lá, mas eles ficaram completamente isolados do mundo. Então eles preservaram muito, não houve tanta transformação. E aí esse antropólogo vai lá pesquisar esse povo, né? E aí cada vez mais que as pesquisas avançam, se vê que de fato eles, na época que foram pesquisados, eram um representante vivo, né, de tudo que a gente vivia de maneira mais antiga. Certo? Hoje já mudou um tanto, porque tem, enfim, turismo e o pessoal vai lá, mas naquela época ainda era um povo muito isolado. Resultado: aí ele chega lá e eles vão dizer que eles veem algo que eles chamam de Lau. E ele pergunta o que é Lau. Aí ele vai tentar entender, ele vai dizer Lau é espírito. E aí ele pergunta assim: e o que acontece quando a pessoa morre? Quando você morre, o que vai acontecer com você? E os andamãs olhavam para ele, talvez pensando que pergunta idiota. É óbvio que nós, quando morremos, nos transformamos em Lau. Espírita.
Resumindo, quem são os espíritos para vocês? Perguntou. Esse antropólogo era jovem quando fez isso, mas se tornou um dos antropólogos mais conhecidos, né? É um inglês chamado Radcliffe Brown. E aí eles vão dizer, quem são os Lau? Lau somos nós depois que nós morremos. Impressionante, né? Exatamente o livro dos espíritos. Quer dizer, quem são os espíritos? As almas dos homens que habitaram a Terra. Não mudou nada nesse sentido. E para eles era uma coisa óbvia, né? Sim, era óbvio. E aí, então, a gente vai encontrar em todos os povos esses relatos. Isso é algo que, mesmo se você for ateu, você tem que... Não foi combinado. Né? A realidade espírita. E ele vivenciou isso, né? Não, Em pontos diferentes do planeta, né? Em todos os pontos, né? O legal é, não é assim, tem algum povo na América do Sul, algum povo na América do... Não. Exatamente. Todos. Não se tem um povo, não se tem notícia, registro, nada de um povo, de um grupamento humano que não tem esse contato com os espíritos. Exatamente. Gente, isso não é... Você dizer que até a fulana inventou e simulou uma comunicação é uma coisa, mas você dizer que todos os seres humanos combinaram de pregar uma peça, desde os mais primitivos. Não, vamos combinar aqui para poder... Continentes até diferentes. Não, continentes diferentes. Sem ter comunicação. Não tinha. Não tinha nada. Comunicação existe recentíssimo, né? 100 anos, 200 anos. Então, é assim, por si só, é algo que tem que fazer qualquer pesquisador sério pensar, gente. Não é uma coisa que, como a gente tem, né? Tem sociedade que tem tal hábito, tem outro que come com a mão, outro não sei o quê, o outro, a carne tal é proibida, o outro só come peixe. Não estamos falando de hábitos. Estamos falando de algo que se encontra em todos os povos. Esses povos mais antigos não tinham descoberto nem a agricultura ainda, vivia caçando mesmo. Então, assim, é algo muito antigo, muito primário, muito antigo. Então, por si só é um dado que deve nos fazer pensar, porque algumas pessoas, por ignorância, na maioria das vezes por ignorância, dizem assim, não, negócio de espírita é vocês espíritas que inventaram isso aí. Inventando o quê, gente? Pega qualquer livro de antropologia. Cabeça para isso. Pega qualquer livro de antropologia. Gente, pega qualquer livro de antropologia antes de surgir o espiritismo. Antes de ter espiritismo. Diz que os irmãos de Lisboa falam muito sobre isso. Sim, não, são... Eu estou até com muita vontade de ler esse livro. Mas vamos depois falar, né, porque merece um programa bem especial da pesquisa dos índios brasileiros. Exatamente. Porque a verdade é a seguinte, gente, é tanta informação, é tanta pesquisa, é tanto relato de tanta gente diferente que a gente tem que selecionar. Para selecionar é difícil. É difícil porque assim, você tem de pesquisador, mas você tem relatos de missionários, né? Você tem relato de exploradores, você tem relato de empresários que iam lá abrir estrada de ferro, fazer... Então você tem relatos das mais diversas fontes, de embaixadores. Então é muita coisa, por isso que eu digo, não é assim, uma pessoa escreve... Gente... a gente tem dados de milhares de pessoas. Você tem... Carlos, até mesmo na nossa vivência de interior, eu fui criado no interior, rezadeira que rezava, murchava quando a pessoa estava... A plantinha que ela rezava, murchava. Por quê? Dizia que era quebranto, a criança estava com quebranto. Exatamente. O que é quebranto? São as energias. É uma perturbação espiritual, energia negativa. Sim. Então, assim, exatamente isso que eu estou dizendo. Você tem relatos de todo canto, do interior do Ceará, do interior de São Paulo, você tem relato lá do interior da África, você tem relato das grandes capitais do mundo, você tem relato dos grandes pesquisadores, de experiências espirituais com pesquisadores que, né, são considerados, que estão entre os grandes da humanidade. Você tem um relato que o Hermínio C. Miranda resgatou num sebo há muito tempo do maior representante do Jung, que na época não era muito famoso, é famoso até hoje, psicanalista, de uma obra mediúnica que ele escreveu e ficou com medo de publicar. Então, você tem relatos de pessoas.
você tem um relato, você tem relatos hoje de experiências de quase morte, contato com seres espirituais. Então a gente está falando desde relatos, né, que remontam a povos que tinham um estilo de vida de 200 mil anos atrás e relatos nos hospitais de maior tecnologia do planeta, com os melhores equipamentos, com pessoas com PhD, as pessoas mais qualificadas do mundo. Agora, achar que esse povo todo combinou que o Andamã passou um WhatsApp pro diretor de um dos melhores hospitais do mundo para poder simular um contato espiritual, meu amigo, para pegar uma peça para pegar uma peça sem ganhar nada, né? Só para enganar o Carlos Luiz, para ele fazer um pode sim e falar besteira, né? Eu li um vídeo então, assim, um médico famoso nos Estados Unidos, cirurgião, ele teve um curso não sei quantos dias, foi bastante tempo. E ele escreveu uma experiência que ele vivenciou, o que ele via. Muito bom esse livro. Uma prova do céu, é esse? Uma prova do céu. Eu acho. Ele é médico americano? Eu acho que ele era ateu. Esse ele era ateu. Muito bom esse livro, muito bom. Então, isso. Então, depois a gente vai trazer, é bom vocês até falar, depois a gente vai trazer nesses livros para fazer um programa sobre cada livro. Certo. Né? Hoje a gente está querendo. Mas a gente pensa que só citar, né? Estão como tão. Não, esse médico, que inclusive mas ele disse que ouvia tudo que falavam em volta dele. E ele era transportado para aprender mais coisas para quando ele chegasse. Esse médico, né, do livro Uma Prova do Céu, Uma Prova do Céu, ele inclusive, ele era até professor de Harvard, neurocirurgião e tal, não sei o que, cheio de título. Dava palestra. E ateu convicto. Ele disse que a maior prova é que o cérebro dele passou 7 dias parado acompanhado por computador. No dia que ele voltou, os médicos amigos dele, né, estão falando de grandes médicos dos Estados Unidos, eles fizeram uma conferência com especialistas nos estados dos melhores do mundo todo, porque o médico tinha acesso. Exato. Chamaram a esposa dele e disseram, olha, não tem mais jeito, o cérebro dele está parado há tantos dias, desliga porque não vai adiantar. E aí um dia depois que a esposa teve essa reunião, ele volta e conta. E diz, o cérebro está parado, ele diz que está parado, tecnicamente está tudo parado. Só que ele tem experiências, contatos espirituais, descobre coisas que ele não sabia. Exato. E depois se confirmam. Então, isso é pra gente, quer dizer, nós estamos falando de um professor de Harvard, dos Estados Unidos, considerado um médico famoso que fazia pesquisa no mundo todo, né, com uma doença raríssima, não vou entrar no detalhe. E nós estamos falando de um indivíduo que tem um estilo de vida muito próximo de 200 mil anos atrás. Exatamente. Achar que combina. Não, quando o antropólogo vem aqui a gente conta essa história, aí tu, médico de Harvard, também tu conta aí para poder... E a gente combina e para teu cérebro, engana a máquina, né? Dá um jeito lá da máquina, engana a equipe toda e tu tá ali toda hora. Então, eu acho que um ponto fascinante é esse. Então nós estamos falando de diversas fontes, inclusive de pessoas que não queriam contar a história. Tem um relato de uma médium, de uma sensitiva, que ela é de uma tribo, né? É a xamã da tribo, que chama outro nome para médium, depois a gente entra nisso, né? Como pajé, e ela se converte ao cristianismo, só que se converteu ao cristianismo protestante, né? Então toda a parte mediúnica era negada. E no final da vida, né? Uma pessoa vai colher o depoimento dela e ela diz, não, de fato tudo isso foi verdade. Quer dizer, ela não tinha o menor interesse, porque ela estava numa crença que negava aquilo ali. Exato. Mas ela ainda dizia, não, eu tenho o Cristo como modelo, mas tudo isso que eu vivi era verdade. Então a gente vê as mais variadas cenas de pessoas que não tem, a pessoa está morrendo e não tem mais nem nada a ver com a crença dela. Mas ela conta várias coisas que aconteciam, mediúnicas, né? E para determinadas crenças cristãs, protestantes, aquilo não podia. Então, nós temos aí, talvez o grande desafio seja você ver centenas e centenas de relatos vindo de pessoas, né? Alguns a pessoa anota o relato e diz assim, olha, eu não entendo nada, não é da minha área, mas isso aconteceu comigo. Tem um coronel que a coisa que ele começa assim, olha, o que eu vou relatar aconteceu num acampamento militar, no meio da África. O que eu vou relatar não cabe a mim explicar, porque eu não sou psicólogo. Eu estou contando a história, vocês explicam como vocês quiserem. E aí ele entra toda uma história de fenômeno mediúnico de uma pessoa que estava lá
e vê o acampamento inimigo e sabe do ataque e descobre um plano, e graças a isso eles não morrem. Assim, eu estou resumindo bastante. Os espíritos ficam fortes, hein? Então ele diz, olha, aconteceu, salvou minha vida, então eu não posso dizer que não. Mas como é que explica o problema de vocês? Está aqui minha parte, eu não vou negar. Então nós vemos, né, militares, missionários, comerciantes, índios, né, pessoas de tribos africanas, colocando tudo isso. Então, assim, o tema central, né, que a gente vai destacar aqui, tem muito mais coisa no curso. A gente começa falando um pouco da formação da Terra, começa falando um pouco que Emmanuel vai colocar no livro A Caminho da Luz, né, comentando um pouco as informações dele, comentando um pouco que nesse livro a gente não toca muito nisso, mas no outro tem um impacto central, que é a migração dos espíritos de capela. Porque a antropologia só não tem como explicar algumas descobertas que aconteceram. Resumidamente, a gente passou, né, 200 mil anos sem praticamente avançar tecnologicamente, vivendo quase como bicho, muito parecido, por sinal, como bicho, né? Às vezes pior, né? Porque tem bicho que tinha uns hábitos de cheirosinho, mas enfim, vivendo muito mal. E 200 mil anos, praticamente sem nada. De repente, em 10 mil anos, acontecem coisas que não aconteceu naqueles 200 mil anos. A humanidade tem... Por quê? Se descobre agricultura, domestica animais, escrita, etc, etc. O que é que mudou? Né? 200 mil anos praticamente parado, e um intervalo de 10 mil anos, quer dizer, 5% do tempo, de repente, né? É como você passa a maior parte da sua vida sem nada e de repente vira uma pessoa extremamente inteligente de uma hora para outra. Né? Começa a ter curiosidade, começa a fazer as coisas, né? Começa a descobrir o nível. Vocês têm a ver assim aí do povo da Atlântida e de lá dos o Emmanuel vai explicar isso justamente por isso, né? Na verdade, não são os mesmos espíritos. Os espíritos mais inteligentes renascem. Só que sem olhos espiritual, como é que você explica isso só do ponto de vista material? Né? De repente você tem... E aí depois tem coisas ainda mais fabulosas, porque você tem duas coisas aí nessa migração espiritual. Eu vou falar muito rapidamente. Uma é esse avanço geral que ocorre na Terra, mas você tem alguns lugares que esses espíritos se concentram e erguem obras que a ciência até hoje não tem como explicar. E eu não estou falando de informação mediúnica apenas. Eu estou falando de obras materiais, concretas, que as pessoas chamam os maiores engenheiros do mundo e eles ficam assim, eu não sei se hoje... Eu não sei se hoje a gente consegue fazer desse jeito. Com essa precisão de engenharia. As pirâmides mesmo. As pirâmides, né? Como é que pode? Né? Tem uma pesquisa muito mais assustadora, que é de um cara do MIT, que é um dos maiores institutos de tecnologia da Terra, hoje lá dos Estados Unidos, que ele vai descobrir conhecimentos astronômicos que está lá registrado, que a gente só foi subir há poucos anos. Quando ele descobriu, não dava para entender o que era. Aí a ciência avançou um pouco agora mais. Que tá... Você fala das pirâmides. Não é nem nesse caso, não é nem das pirâmides. É de uma estrutura de rochas que ele encontrou que prova um conhecimento de precisão de astros e de movimentação planetária que ele diz que simplesmente a gente só tem agora, recente. Aí ele escreveu um livro sobre isso, é um outro assunto, né? Então isso é só para a gente deixar o sabor, é muita coisa, a gente vai trabalhar isso aos poucos. Mas por exemplo, sem entender migração espiritual, para voltar aqui ao ponto do livro, que o Emmanuel vai colocar, e que Emmanuel não coloca isso como a primeira pessoa, porque quem coloca isso é Kardec, está na codificação. Emmanuel vai dar, Kardec coloca a figura, né? Como se eu dissesse, existe migração no Brasil, e alguém vai falar da migração japonesa ou italiana, uma coisa específica. Então o que o Emmanuel faz, ele não está inventando a roda, ele está desenvolvendo um tópico, um estudo que Kardec já tinha lançado. É importante registrar isso, não foi Emmanuel que inventou essa história. Então o que acontece? E aí a gente vai falar um pouco disso, por quê? Porque a migração desses espíritos vai ter um impacto profundo, inclusive na maneira de vivenciar a mediunidade.
Então, para fechar, o nosso primeiro livro é sobre a mediunidade primitiva, é esse quadro geral, e no final a gente toca na mediunidade primitiva, né? A gente pegou o povo Andamã, que é hoje o que se comprova por pesquisa de DNA os mais antigos, né? E que, graças a Deus, a gente tem uma pesquisa relativamente boa de um antropólogo, né, renomado, Radcliffe Brown, que é considerado o pai da antropologia cultural e etc, etc, e que mesmo sem entender do assunto, ele relata sonambulismo, magnetismo, desobsessão e cura. Está tudo no livro dele, basta ler. Ele não dá esse nome porque nesse assunto ele é ignorante, mas ele é inteligente o suficiente para dizer, olha, estão me dizendo assim. E uma última coisa que me espantou profundamente, porque ele não entendia, ele entrevistava as pessoas que viam os laus, os espíritos, e anotava. Só que na cabeça dele aquilo era folclore, era historinha que contava. Então, ora, se eu tenho uma lenda, a lenda é mais ou menos parecida, né? Só que ele anotava de uma, anotava de outra, e depois ele coloca no livro, revelando a ingenuidade dele em relação à mediunidade, né? Diz assim, o interessante é que cada um, quando vê um lau, relata de um jeito diferente as características dele. Óbvio, né? São médios que têm também espírito diferente. Não é mediúnica, se os médios veem espíritos diferentes, vai relatar o quê, né? Porque ele acha, porque se fosse um folclore, né, como qualquer história, é mais ou menos parecido. Né? O Saci Pererê é mais ou menos parecido. Né? Você não vai ter um Saci Pererê com duas pernas e olho azul. Porque branquinho não, foge totalmente. Não é Saci Pererê, é outra coisa. Então ele achava que era mais ou menos assim. Né? Não, isso é uma lenda que eles contam, quando são crianças, escutam e saem contando. Mas cada um contava que o espírito era diferente, né? Alguns eram brilhantes, outros eram escuros. Mas aí quem não conhece mediunidade vai achar que ele ficou sem explicação. Ele não tinha explicação para isso. Porque como uma lenda não podia, né? Era para ser todos iguais, ou mais ou menos parecidos. Ou então ter os tipos. Não, cada um tinha uma individualidade. Né? Então, é isso. Né? Fica aí o convite. O livro está no blog para baixar, para imprimir como livreto, para imprimir como livro e como livro eletrônico. Né? Os nossos livros estão também no Kobo, né? Na livraria eletrônica do Kobo, para baixar gratuitamente, e estão também na Amazon, né? Sendo vendido, esse é o primeiro, sendo vendido ao preço mínimo, né, que a Amazon exige, 0,99 cents de dólar, né? Mas está gratuito aí para vocês. O livro é o mesmo, né? A gente coloca lá para divulgar, né? A pessoa de repente só tem acesso, não conhece o nosso blog, e aí pode encontrar lá um e vai baixar os outros gratuitos. E no Corpo, para quem quiser também ler como livro eletrônico, né, nos leitores, tá lá para baixar gratuito, porque eles permitem que tenha um livro gratuito. Bem, gente, é isso, né? Vamos para a nossa segunda parte, né? E ver aí o que é que vocês querem para desenvolver o tema. Quem faz a prece? Quer fazer? Quem quer fazer? Não quer? Eu já não quero. Rui, faz pra gente prece? Nossa. Jesus, agradecemos mais uma oportunidade de estar aqui reunidos em Teu nome, aprendendo, conhecendo um pouco mais a Sua luz de todos os Seus ensinamentos. Gostaria também de pedir toda a paz e a proteção para todos aqui presentes, todos que estão escutando, para que a gente possa ter um fim de semana, um início de semana, enfim, melhor, e que a gente esteja amparado no Teu nome. Assim seja. Assim seja. Que o Cristo, o maior mestre desse mundo, possa estar sempre conosco, em nossas palavras, em nossas ações, em nossos sentimentos, para que possamos nos libertar do homem velho, agindo de maneira cristã a cada instante.
para que a nossa compreensão também se amplie. Coloco-me à disposição para dialogarmos sobre esse tema tão relevante. Eu perguntar, na verdade não era nem perguntar, era um comentário e saber mais a fundo. No livro a gente trata desse povo de Adamã, né? Eles mantêm uma estrutura, um conhecimento, um sentimento muito profundo, né? Do que a gente conhece como espiritismo, né? E eles também, ao mesmo tempo, são muito primitivos, são muito, vamos dizer assim, atrasados em relação a tudo que acontece no mundo de hoje. O que intriga é o seguinte: como é que nos primeiros tempos existia uma conexão tão grande e isso foi se perdendo no decorrer do caminho da gente? A evolução requer sempre um aprofundamento da compreensão daquilo que se vive. Os fenômenos mediúnicos jamais pararam em nenhuma etapa da história humana. O que o ser humano pode optar é o tipo de fenômeno mediúnico que irá viver em alguma medida e se irá buscar ter compreensão ou não desse fenômeno. A relação com os que partiram é algo tão natural quanto respirar, quanto ver o céu, quanto observar as nuvens. Mas podeis entender facilmente que o ser humano na Terra, ao longo da história, observou as nuvens de forma muito diferenciada. Alguns viam nas nuvens causa de temor, outros uma bênção divina, outros imaginavam lendas, outros formas e seres vivos. Entretanto, a natureza prossegue o seu curso. As nuvens continuam a ser nuvens, independente da opinião limitada dos homens. Isso se dá com os espíritos. A interferência espiritual no mundo se dá em todas as esferas. Mas os homens negam, como a criança que muitas vezes nega. Faz parte do progresso humano. Talvez a sua dúvida venha do fato de se pensar que a humanidade é evoluída, ou que a humanidade atingiu um ponto de maturidade, o que não é verdade. A humanidade é semi-selvagem, ou semi-civilizada, para não tocar excessivamente nos pontos de vosso orgulho. Só que o fato de ser semi-civilizada dá a espíritos rebeldes instrumentos intelectuais de rebeldia. A negação da realidade espiritual nada mais é do que um ato de rebeldia infantil ou adolescente, a partir de alguns instrumentos intelectuais. A negação da realidade espiritual na história humana é apenas de um segundo. Se observardes o período de 200.000 anos, o materialismo só teve algum espaço nas ciências do século XIX e XX. 200 anos em relação a 200.000. Hoje, a própria ciência aponta que o materialismo é incapaz de explicar os fenômenos mais elementares que se observam. Ocorre, portanto, o século XIX e XX ser o século do ápice da rebeldia adolescente de alguns espíritos. Ainda assim, a imensa maioria da humanidade, mesmo nesse período de rebeldia intelectual, permanece com as suas convicções em relação a Deus. A evolução não se dá de forma harmonizada, segundo o vosso ponto de vista, porque o espírito passa a questionar
o espírito passa a criticar, e isso é bom, porque o resultado será uma relação mediúnica crítica e saudável. Antes, o primitivo, em vossas palavras, via e aceitava a realidade espiritual. Alguns, por necessidade emocional, passam a negar, outros não. Mas o fato é que tudo isso encaminha o ser encarnado para uma realidade de diálogo espiritual mais lúcida e objetiva. A crise é apenas o momento, para alguns, de uma relação mediúnica não crítica para uma relação mediúnica crítica. É um pequeno intervalo do nosso ponto de vista e também do ponto de vista da história. Hoje, vos asseguro, e deveis pesquisar isso, os cientistas mais atualizados, em a sua imensa maioria, aceita a possibilidade de uma vida espiritual, de uma vida paralela, de uma vida em outros campos vibracionais, porque as próprias experiências de laboratório indicam isso. Mas não estamos voltando à crença primitiva. Esse é o ponto central de nossa resposta. Voltaremos a nos relacionar, falo em termos de humanidade, com os espíritos, como estamos fazendo agora, sem espíritos senhores, sem espíritos autoritários e sem uma crença infantil e tola. Observe que é um avanço imenso, alcançado ao longo dos milênios. Se durante esse percurso alguns demoram um pouco mais, não há problema. Isso está na conta do livre-arbítrio, mas a lei de Deus nos conduz todos a uma compreensão mais profunda. Então o Espiritismo não propõe a volta à mediunidade primitiva. Não. O Espiritismo a compreende e extrai dela as melhores práticas, mas de uma forma crítica e lúcida. Por isso, o Cristo anuncia que o Consolador só viria quando estivéssemos preparados, quando a humanidade pudesse ao mesmo tempo integrar as crenças básicas e o senso crítico e o método científico. Algum ponto que você queira comentar de nossa resposta, amigo? Não, ficou compreendido, sim. Alguma outra questão sobre o tema? Esperamos que em breve possamos abrir para a pergunta também de nossos amigos que nos ouvem, para que possam enriquecer, para que possam compartilhar conosco os pontos de vista que têm, para que possamos também ampliar o nosso diálogo, pois essa é a vontade do Mestre, que todos os cristãos se unam, que todos os cristãos se questionem como encontrar melhor a luz. E isso, se os meios tecnológicos nos permitem, não há por que não fazê-lo. Portanto, em breve, também teremos perguntas e questionamento dos amigos que vinculam-se ao nosso coração, tendo como bandeira central o nosso Mestre tão amado. Despedimos-nos, então, desejando a todo reflexões, estudos, pesquisas. A pesquisa da realidade mediúnica entre os encarnados ainda está por ser feita de forma mais ampla e profunda. Todos podem colaborar. Todos podem pesquisar em uma ou duas obras. Todos podem selecionar de forma ordeira e citando as fontes vivências espirituais superiores e mesmo vivências obsessivas que tragam em si lições que nos levem a todos ao maior aprendizado. Portanto, já lançamos aqui o convite da pesquisa, do trabalho, da ampliação das mentes e dos corações, para que consigamos compreender em profundidade a mediunidade, para que, compreendendo a vida espiritual, possamos compreender muito melhor a vida de nosso Senhor e Mestre Jesus de Nazaré. Desejo a todos paz e harmonia, reflexão e muita seriedade cristã, que significa dedicação à obra do bem,
ao se refletir e ao se tocar num tema tão sagrado, pois o que a mediunidade nos assegura é a imortalidade de todos nós. É a prova concreta e inegável. Sois imortais. Tendes que conviver com essa alegria profunda de ser indestrutível. Aceitar a imortalidade comprovando-a é uma das imensas dádivas que o Pai dá à sua criatura. E esse estudo poderá abrir a vossa compreensão para a aceitação da imortalidade de maneira profunda. Porque uma vez alcançada essa compreensão, as dores do mundo serão apenas brisas suaves que encaminham o vosso coração às regiões superiores. Paz a todos, do vosso irmão e amigo Caibar.